Oi, gente. Lari, Mário e Emi do canal Vida que Vale, mais uma vez aqui. Eu acho que ela tá gostando, viu, de participar com a gente, porque gravamos um vídeo anterior falando sobre os 10 arrependimentos e ela se comportou aqui plenamente. Achei que teria uns barulhinhos de plano de fundo que vocês vão se acostumar já já. Mas ela ficou plena e continua aqui com a gente. Então vamos agora aos 10 acertos. Coisas que fizemos, não nos arrependemos, faríamos novamente. Aproveita, se inscreve no canal, porque a maioria de vocês que está aqui não está inscrito no canal e... Isso ajuda muito a gente. Inscrevam-se. Não seja aquela pessoa parasita que vem, suga todas as informações e vai embora. Muitas pessoas estão falando com a gente no Instagram, obrigado. Pode mandar mensagem pra gente tranquilamente. Aqui embaixo vai ter os links bem úteis para vocês. Mas direto ao ponto, qual foi o nosso primeiro acerto, meu amor? O nosso grande primeiro acerto foi ter escolhido o Cork. Com certeza. Todas as vezes que eu vou em Dublin eu penso isso, sabia? Eu agradeço a minha consultora, que foi quem recebeu a gente, falou, olha, se vocês moram aí no interior, é melhor vocês virem para Cork. Não é porque eu moro em Cork, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de Cork. E ainda bem. Que bom! E a gente fala muito sobre isso, né? Checa aí que estilo de vida é que você está vivendo atualmente e o que você deseja viver. Porque a gente escuta relatos de pessoas que falam, eu sempre morei na capital, um ritmo louco, mas nesse momento da vida eu desejo uma coisa mais calma. Ou o inverso, ou quero continuar no mesmo padrão, no mesmo ritmo do que eu vivo, que é na correria, porque eu já estou acostumada, porque... Ok. Então, pensa direitinho, porque chegar aqui e estar em harmonia com o local que você está vivendo, é muito isso importante. Faz uma grande diferença. E fez uma grande diferença até para a gente tomar as próximas escolhas, né? Tivemos, inclusive, experiências muito legais por estar em Cork. Tivemos mais tempo, tivemos menos deslocamento, tivemos muitas outras coisas. Assim, mais tranquilidade, né? Que a gente preza muito por isso, por um ritmo de vida mais tranquilo. Não é dizer que Dublin não tem tranquilidade, tem sim, mas é a capital. A capital de todos os lugares vai ter tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Então pensa bem dentro da sua escolha, não é dizendo que você tem que vir para Cork de qualquer jeito, mas é dizer que a Irlanda em si é uma excelente escolha por ser um país seguro, por ser um país tranquilo, por ter pessoas amigáveis, por ter ótimos salários, mas também todos os lugares têm os seus defeitos. Então, coisas que talvez você faz em Cork, talvez você não pode fazer em Dublin. E assim sucessivamente. Todas essas notícias que você vê aí, com certeza a maioria delas está concentrada em Dublin. Então, é sobre isso. Nós não nos arrependemos de ter vindo para Cork, porque Cork realmente não é uma cidade tão pequena, pacata, não é um negócio que você vê um cavalo andando na rua, né, com a charrete, por exemplo, mas não é uma cidade grande, né? Só para vocês terem uma ideia, Dublin tem 1,5 milhão de habitantes quase, e Cork tem 200 e poucos mil habitantes. Então, existe uma diferença bem razoavelmente interessante aí. Inclusive, os próprios irlandeses já estão correndo de Cork, porque Cork já está crescendo e para eles não é bom essa coisa de crescer demais. E novamente a gente está falando aqui da nossa experiência, do que é que nos agrada, do que nos faz estar, né, mais equilibrados, mais em paz, mais em harmonia mesmo com o local que a gente vive. E lhe resta refletir aí que cenário é esse, que perspectiva é essa que você deseja viver. A segunda grande acerto e boa escolha que a gente fez foi a nossa escola. Então eu vou deixar aqui embaixo um link que você pode falar diretamente comigo e ter um orçamento da nossa escola. Mas por que foi importante escolher a escola e por que foi importante que dentro dessa escolha teve pessoas capacitados para nos receber, para nos dar informações, né, no momento que a gente precisava e tudo. Isso foi muito assertivo, a gente não teve problema nenhum com a escola. Chega um momento que, de fato, a escola começa a ficar chato, porque você já tem 6 meses estudando e aí, graças a Deus que a gente tem férias, graças a Deus que a gente tem férias no meio do curso. Gente, vamos combinar, né?
estudar, assim, não é... Você pode gostar de estudar, mas eu não... Eu não gosto muito de estudar. Mas quando você vem para uma experiência assim, a escola é em primeiro plano, porque é um visto de estudo com direito a trabalho. Então e não a escola... o contrário, né? não é um visto de trabalho com direito a estudo, né? Não é uma opção não estudar. Então você vem e você precisa lidar bem com essa escolha. Você não pode simplesmente sair por aí trocando de escola mesmo de qualquer jeito, porque talvez isso inclusive dificulte. Mas se você quiser trocar também não tem problema. Só estou dizendo que foi realmente uma coisa que a gente acertou. Estamos indo para a nossa terceira renovação. A terceira renovação na mesma escola. Então foi um acerto. Foi um acerto. Sim, e muito nesse contexto, especialmente no início, porque a gente chega aqui cheio de dúvidas, a gente chega aqui cheio de burocracias para resolver, e ter tido esse acolhimento da escola para nos nortear nessa resolução dos documentos, para que a gente pudesse chegar aqui e resolver isso com mais tranquilidade, né? Porque a gente escuta vários relatos de pessoas que chegam e ficam soltas, passando por dificuldades, sem conseguir dar entrada, sem conseguir... Ou sem saber, na verdade. Ou sem saber, exatamente. A pessoa não foi instruída o suficiente, e às vezes nem é culpa da pessoa, porque, né, a pessoa estava fazendo outras coisas. Então, enfim, esse suporte que a escola nos deu, a gente foi de grande... somos muito gratos por isso, e a gente faz questão de dar ênfase a isso, porque só quando você está na situação assim, de precisar resolver um tanto de demanda burocrática que você sabe o quanto faz diferença ter um suporte. Principalmente quando a gente chegou logo, que a gente fechou uma acomodação temporária, a gente não ficou louco assim querendo, eu já quero fechar uma acomodação fixa, porque já é melhor, porque não sei o quê. Não, a gente fechou uma temporária. A experiência que a escola inclusive nos indicou dessa outra empresa que nos forneceu a acomodação temporária foi ótima também, a gente se virou muito bem, colocaram a gente lá no topo do morro, a gente adorou na época, você se lembra? A gente amava tudo novo, a ver. vista lá de cima. Era incrível, hoje eu ia ficar muito, muito decepcionado, mas quando eu cheguei aqui eu tava querendo rodar a cidade, conhecer os becos da cidade. Lembra que a gente entrava no condomínio das pessoas assim para olhar como eram as casas, tudo a gente entrava, então foi bem divertido também. E falando sobre isso aqui é curioso, os condomínios não tem portaria, não tem... É tipo, você entende que é um condomínio porque as casinhas são todas iguais, mas foi realmente fantástico esse início de descoberta e de explorar, né? Entender. O terceiro grande acerto foi o período que escolhemos para embarcar para Cork. Chegamos aqui em junho, e a cidade estava incrivelmente linda e ensolarada, porque chegamos no verão. O clima um tanto mais semelhante com o que a gente estava acostumado. Mais parecido, com certeza. Então foi um conforto assim absurdo, e sem contar nas possibilidades, né, de oferta de trabalho, a cidade acontecendo de forma completamente diferente do que no inverno. Sim, foi muito assertivo pra gente. Né? E se a gente disser para vocês que isso foi sem querer, porque a gente queria vir em abril e aí a gente não achou uma passagem boa em abril, e a passagem mais barata que tinha era em junho, e aí a gente comprou a passagem mais barata em junho e deu muito certo. Foi a melhor coisa. Deu muito certo, porque a gente chegou aqui e muitas flores, a gente andava pela cidade, chovia muito pouco. No verão tem essas características, inclusive o verão desse ano foi um verão bastante quente, foi um verão bem diferenciado, e quando chegou no inverno a gente olhou para o inverno e viu tudo cinza. Agora mesmo a gente está em novembro e a gente já olha à tarde, 3:30 da tarde, e o sol já está meio que indo embora, meio que tudo nublado. No dia que ele aparece, né? Porque geralmente ele não tem. Geralmente aparece só a luz dele, né? Só a luz nas nuvens. E de fato foi um grande acerto a gente ter vindo em junho, porque nos deu esse ânimo para poder, essa esperança, a gente conseguiu romantizar mais o nosso intercâmbio no início e tudo mais. Então, se você quiser, pegue essa dica. Venha em junho, venha em maio, venha em abril, até março já é bom chegar. Mas, enfim, se você quiser também vir no inverno,
Porque o inverno, assim, vai depender da região que você mora no Brasil. Sim. Se você mora no sul e está acostumado com geada, talvez o inverno não tenha tanta diferença para você. Né? Mas se você está em São Paulo, que chove o tempo todo, também talvez não tenha tanta diferença para você. Enfim, vai depender muito da região que você está vindo. A gente está vindo do Nordeste, da Bahia, que é sol, calor, quintura. E a gente está acostumado com isso. Eu sinto mais do que a Lari, principalmente nessa coisa da troca, né, das estações, mas é sobre isso, é sobre escolha. Talvez chegar no inverno e se deparar com o verão seja também uma boa para você. Mas pra gente eu repetiria a dose de chegar no verão, com certeza, não tenho dúvida disso. E uma curiosidade sobre o verão é que a gente chegou e eu lembro que era muito estranho uma coisa. O horário do sol se pôr. Sim. Dava 10 horas da noite e o céu estava claro. A gente ficava como assim? Um tanto A gente ficava tirando foto, postando no Instagram. Olha, mandando pra família. Aqui são 11 da noite. Não escureceu ainda. Aí chega agora no inverno, 3 da tarde, não tem mais sol. Aí você tira a foto também e manda pra família também. O nosso quarto grande acerto foi ter comprado a passagem de volta para o Brasil. A gente, de certa forma, conseguiu remarcar a nossa passagem e bateu... quando a gente remarcou a nossa passagem, a gente não sabia que a gente ia engravidar, né? Não sabia que estaríamos grávidos, mas bateu justamente com o período que a gente precisava aí para poder falar dessa petititica aqui para o povo que estava no Brasil. Então, ainda bem que a gente comprou uma passagem de volta para o Brasil, porque tem gente que compra... passagem para um outro país, né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito. As pessoas perguntam muito. Vale a pena, não vale a pena? Compro de volta para o Brasil, eu não compro. Funciona se eu comprar para um outro país? Né? Uma coisa que a gente... Funciona, mas... escuta bastante essa pergunta, mas pra gente encaixou perfeitamente porque com um ano a gente pôde voltar e matar um pouquinho da saudade e levar uma grande surpresa que foi a notícia da gravidez, né? Como a gente comprou pela KLM, por exemplo, a gente pegou uma tarifa de estudante que tinha 2 malas de 23 quilos, tanto para vir quanto para voltar. E isso também foi uma vantagem, porque se a gente comprava só vinda pela KLM, ficaria praticamente o mesmo valor, assim, ficaria um pouco mais barato, só um trecho. E aí a gente comprou os 2 trechos, e aí imagina se a gente, agora que vai para o Brasil, a gente teria que comprar uma passagem de ida, porque a gente só comprou de volta. A gente teria que comprar uma passagem de ida e ainda teria que comprar mais 2 malas, porque a gente levou 2 malas de lembrancinhas para os familiares, né? Então, foi uma excelente coisa que a gente fez, foi ter comprado essa passagem e não saiu do nosso orçamento, né? Por isso que a gente foi também, né? E por mais que você fale assim, mas com um ano eu não quero já voltar com um ano para rever as pessoas, um ano é pouco tempo, mas teve uma coisa que um casal de amigos falou e que vale considerar, que é sobre ter essa passagem como possibilidade de volta, é sobre, de repente acontecer algum imprevisto que você precise realmente ir ao Brasil, você ter essa passagem vai ajudar muito. Você vai poder antecipar essa passagem sem custo, principalmente, né? Antecipar é tranquilo. O negócio é jogar mais pra frente, mas antecipar é tranquilo. Então pensem nisso. Tudo pode acontecer. 8 meses não são 8 dias. Próximo grande acerto, o acerto número 5. Nós viemos com a comprovação financeira completa. Na nossa época, a comprovação financeira não era 6.665, mas era 4.500 e alguma coisa, se eu não me engano, não vou me lembrar aqui especificamente, mas era 4 e alguma coisa. Nós viemos com esse valor para cada um e isso foi muito, muito importante para a gente tomar certas decisões. E ter mais tranquilidade, nesse início. Mais tranquilidade, porque eu tô vendo que a galera tá meio que, não, eu vou com a comprovação financeira de um, depois eu transfiro para o outro, não sei o quê. Não sei se é a melhor estratégia. Melhor você vir com folga, você adiar um pouco mais sua vinda para você ter a sua cabeça mais tranquila. O máximo que vai acontecer é você conseguir um trabalho na primeira semana, no primeiro mês, e esse dinheiro vai ficar como reserva. E o nosso 6º acerto foi ter focado em viver experiências diferentes. Desde o Brasil, a gente, assim como vocês, buscava vídeos no YouTube para entender, né, como é que essas pessoas que estão aqui vivem, quais são as possibilidades.
e a gente via tudo muito repetido. Que quem chegava e tinha pouco inglês, a única oportunidade que tinha era para trabalhar com limpeza, era para trabalhar lavando louça em algum restaurante. E a gente foi reunindo essas informações. Que não tem nada demais nesses trabalhos. Sim. Mas que não é a única realidade. Não é a única realidade. A gente foi reunindo essas informações e entendendo o que é que a gente gostaria e o que a gente não gostaria de experienciar aqui. Até porque a gente tinha uma pousada e esse trabalho manual a gente já fazia bastante. Então... Não só sobre isso não também. Não só né? sobre trabalho, né? É, sobre acomodação, não. Na Irlanda você só consegue acomodação se você dividir com 14 pessoas, com 10 pessoas, com 8 pessoas. E não, a gente morou sozinho praticamente todo o período que a gente ficou aqui. E porque a gente veio destinado a viver coisas diferentes. Se foi uma coisa que a gente se obrigou, foi estar bem onde a gente ia dormir, onde a gente ia comer, onde a gente... Com certeza. Isso sempre foi prioridade, Isso sempre foi prioridade. A gente sempre desejou pagar mais, inclusive, com o objetivo de ter mais conforto mesmo. E tem gente que não está muito direcionado para essa parte. Aí tem uma coisa interessante, né? A gente vê aqui, durante o tempo que a gente mora aqui, pessoas que preferem estar vivendo de forma desconfortáveis, mas que preferem direcionar esse dinheiro para 2, 3, 4 viagens. De final de semana, né? Final de semana. Porque não dá para viajar enquanto você está trabalhando. Exato. E aí a gente conversa com casais, especialmente que são casados, que já tinham uma vida, né, de privacidade, de tranquilidade, onde moravam. E, minha gente, dividir casa com muitas pessoas por um período curtinho, que, por exemplo, foi o que a gente dividiu na casa temporária, 15 dias. Ok, fantástico, você conhece aquelas pessoas, interage, ótimo. Mas viver 2 anos assim dessa forma, uma vida de casado sem privacidade pra gente, isso não é uma coisa legal. Se for uma escolha consciente sua, que você quer realmente, não, eu quero viajar, eu consegui colegas de casa, não, tá tudo bem. Cada um faz as suas escolhas. Exato, que acontece. Mas a nossa escolha de viver essas experiências de forma diferente, por exemplo, o meu primeiro trabalho não foi de limpeza. Foi de limpeza, mas foi lavando o carro, por exemplo. O trabalho de Lari também já foi diferente, que foi cuidando de criança, enfim. Tem outras possibilidades de trabalho, tem outras possibilidades de muitas coisas que não necessariamente é como eu mesmo falo aqui no YouTube. Gente, não acredita na gente, não acredita na experiência do outro, vem viver suas próprias experiências, porque com o que você sabe fazer, talvez você chegue aqui em um nível muito melhor do que o nosso. A gente está aqui há 1 ano e pouco, mas você que está chegando agora, você pode ter experiências melhores do que nós. Você pode chegar e conseguir uma casa, e você pode chegar e conseguir um trabalho. Isso não é um jogo de quem ganha mais e quem está fazendo mais. Não, cada um está vivendo a sua vida, cada um tem o seu game para poder zerar aí. E aquilo que é coerente para cada um, né? Aquilo que faz sentido para cada um. O importante é que a gente traz a nossa experiência aqui porque a gente busca se aproximar daquilo que nos mantém mais confortáveis, daquilo que nos mantém mais em paz. E cada um tem o seu discernimento, né, para fazer suas escolhas. Como você falou, tem pessoas aqui que reúnem, tipo, casais que já têm alguma amizade, que já têm uma afinidade legal e se juntam e alugam uma casa. A gente estava disposto a fazer isso, inclusive. Com não tantas pessoas, uma casa de 3 quartos para 3 casais. Sim. E é uma forma excelente de morar. É uma forma de economizar, é uma forma... Mas que mesmo assim, nós temos colegas que dividem casa com mais um casal, mesmo assim eles querem sair da casa. Por quê? Porque você quer seu espaço, quer colocar do seu jeito, porque a gente está com um bebê. A gente pensou isso quando a gente foi mudar agora, né? Mas com o bebê, como é que a gente faz? A gente tem que arcar com uma despesa muito maior do que você que está aí nos ouvindo. Tenho certeza que se você está aqui ou se você vem para cá, vai ser muito difícil você querer, de início, assim, alugar uma casa toda para você e para sua esposa, porque, de fato, o custo é um dos custos mais altos que a gente tem aqui. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Quem nos acompanha aqui há muito mais tempo, a gente morou na acomodação estudantil na Yugo, só nós dois. Depois fomos para Nido, outra acomodação estudantil
e era um estúdio, só para nós dois também. E agora estamos em uma casa arcando com a despesa de uma casa de 2 quartos, porque foi a casa que surgiu pra gente. E que se a gente tivesse encontrado talvez uma casa de 1 quarto, seria um pouco mais barato, talvez. Acho que não. Mas a gente está compartilhando isso, né? Dentro dessa nossa escolha de ter privacidade, de estar no nosso espaço, existe um custo para ser arcado. Exatamente. E ainda dentro dessa aba de experiências diferentes, a gente, ao escutar, ao assistir os vídeos, né, do YouTube enquanto estávamos no Brasil, a gente escutava muita A gente tá no coisa. YouTube, viu? A gente tá gravando um vídeo pro YouTube. Brincadeira. Pois. Quando a gente ainda estava no Brasil, a gente escutava muita coisa negativa. Sim. E, claro, né? A pessoa que estava ali relatando, aquilo tinha sido a experiência Da dela. pessoa. A interpretação dela. E a gente chegou aqui com essa mente mais aberta para ir buscar entender esse roteiro através, né, do nosso caminhar. Dentro de um desses meus primeiros trabalhos, que era estar cuidando de 2 crianças, 2 irmãos, já com idades mais independentes, que eu aproveitava para aprender o inglês e para me experimentar nesse lugar de errar, porque eu estava com crianças de 5 e 7 anos e eu dizia que eles eram meus professores, e a gente saía para fazer caminhada e eu podia conversar com a vizinhança e ser surpreendida, né? Com pessoas amigáveis, com pessoas que me convidavam para tomar um chá, que eu aproveitava para saber o ponto de vista daquela pessoa sobre determinadas coisas que eu via aqui, que eu achava diferente. Então, assim, ouvir dessas pessoas que realmente conhecem a realidade daqui, que nasceram aqui, que vivem aqui, do que a gente está pegando informações soltas de quem está aqui de passagem e pega um recorte de uma situação que viveu e traz aquilo como uma verdade. Não tem compromisso com a informação, né? Não busca mais sobre aquilo. Então, quando a gente olhou todo o conteúdo que a gente veio para cá, a gente percebeu, inclusive, uma falta de maturidade ao falar. Tipo assim, existia uma falta de clareza mesmo, assim, dos processos, e a pessoa estava imersa nos problemas que estava vivendo, que com certeza essa pessoa no Brasil também estava vivendo os seus problemas e veio para cá e continuou vivendo seus problemas. Então pensem bem, né, que os caminhos são esses que vocês querem percorrer, que as experiências são essas que vocês querem colecionar, e a gente está aqui compartilhando um pouquinho da nossa. O 7º acerto que a gente teve foi entender profundamente sobre como funciona o jogo, como funciona a documentação, como é que funciona o passo a passo. Eu sou a pessoa mais chata do casal para isso, mas isso foi muito importante para entender o que a gente resolve no Brasil e o que a gente resolve chegando na Irlanda. Para a gente não chegar aqui, ou a gente está no Brasil ansioso para resolver coisas que você só resolve quando está na Irlanda. Não dá para você conseguir um trabalho enquanto você está no Brasil. Você tem que chegar aqui, você tem que tirar sua documentação, você tem que ter um PPS para depois você ter um trabalho. Então, entender e dominar essa parte é muito importante. E o que a gente fez? Estudou em fontes seguras, estudou por meio da escola, foi instruído por meio da escola para isso. Então, o nosso canal é uma fonte muito legal e segura de informações. A gente vai estar trazendo mais conteúdos aí nos próximos dias, que a gente está se adequando mais à nossa rotina. Nova rotina. Exatamente. Mas que busque, estude sobre o passo que você vai dar para você se sentir mais seguro, você se sentir mais segura na hora de como é que vai funcionar a sua conexão. Se preocupe com coisas que você precisa se preocupar, com a sua comprovação financeira, em juntar o seu dinheiro, em fazer suas coisas. Enfim, eu acho que é um bom tema para trazer para cá, o que se preocupar enquanto está no Brasil, o que se preocupar quando chegar por aqui e depois que chegou, depois que já passou alguns... Quais são as coisas que você precisa se preocupar, como visto de trabalho, o que é isso? Acho que é um bom vídeo. O próximo grande acerto, ter vindo juntos. Isso casa com o que você estava falando, porque como é que a gente fez? A decisão de ter vindo os dois fazer o intercâmbio no mesmo momento, porque às vezes tem casais que um vem na frente, enquanto o outro está resolvendo questões ainda do trabalho, resolvendo coisas da vida e tá tudo bem, só pode estar vindo em um outro momento, isso acontece também.
mas o fato da gente ter tido a oportunidade de ter se organizado para ter vindo juntos facilitou, inclusive, essa parte burocrática, porque a gente dividiu esse trabalho. Enquanto o Mário focava mais nesse entendimento, desse planejamento, desse passo a passo do que é que precisava, né, ser resolvido enquanto estava no Brasil, o que é que só precisava se preocupar quando chegasse aqui, eu estava dando conta de outros detalhes que envolviam a viagem, resolvendo outras coisas. Fazendo dinheiro. Então, assim, essa divisão ficou muito boa, porque cada um mirou para aquilo que tinha mais habilidades, né? Mário tem mais afinidades aí com planilhas, com essa parte mais burocrática. Deixei isso com ele e fui cuidar de outras coisas que eu tinha mais afinidade. E assim a gente conseguiu resolver muito bem e se organizar para chegar aqui com mais tranquilidade. Além do apoio emocional absurdo, porque aqui você precisa começar tudo de novo, você precisa aprender a fazer compra, precisa aprender a falar, e é uma angústia no inverno, e você tem dificuldades na escola, você pode estudar junto, enfim, o apoio que a gente se deu emocional nesse período foi muito importante. A gente acertou muito nisso, porque talvez se eu tivesse vindo sozinho, ou se você tivesse vindo sozinha, não seria do mesmo jeito. A gente teria que dividir casa de qualquer forma, e isso talvez não fosse tão legal, equilibrado assim. Mesmo com esse objetivo no futuro, não, mas ela vem depois e aí eu organizo e tal. Eu acho que foi um excelente acerto a gente ter largado tudo mesmo e ter vindo os dois, porque enquanto, por exemplo, esse ano a gente passou muito por isso, enquanto eu estava trabalhando, Lari às vezes não estava, enquanto você estava trabalhando, eu não estava, então alguém estava segurando as contas, enquanto o outro não estava em alguma transição. Exatamente. E sem contar mesmo nesse custo de vida que acaba sendo mais equilibrado quando você está em casal. Exatamente. Né? Você consegue alugar algo para dois e quando divide esse valor por pessoa, a gente percebe que fica um valor... Quando você divide esse valor por 2 salários, né? Sim. Porque você sozinho, você não tem condições de fazer esses 2 salários. Tipo assim, né? E se imagina 2 trabalhando 40 horas, digamos assim, né? Ainda dá para ter uma vida ainda mais confortável. E com isso, o nosso 9º grande acerto foi ter feito um planejamento. Como eu sou a parte mais chata do casal. Como ele é consultor financeiro, nós fizemos um planejamento financeiro muito robusto e com estratégias muito claras. Que temos estratégias e planejamento financeiro até hoje. E isso nos deu, inclusive, inteligência emocional para lidar nos processos que a gente tinha que lidar. E isso é muito importante, porque nada dessas coisas te abala se você, de fato, tiver claro qual é o seu objetivo, como está a sua organização financeira, como é que estão as suas contas do próximo mês, se baseando, claro, no seu estilo de vida, no que você quer viver, nas suas possibilidades. E com isso a gente criou uma ferramenta financeira, uma planilha que você pode fazer isso dentro do seu intercâmbio. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas tenha um planejamento financeiro que ajuda demais. Assim, eu preciso visualizar, eu preciso ver até quando é que esse dinheiro dá, entender que contas são essas, que gastos são esses, eu preciso visualizar. E a planilha faz isso incrivelmente, com cores, com projeções de até quando, né, esse dinheiro consegue suprir os gastos e as despesas mensais. Quando você pode viajar, quando você não pode, quanto você vai poder... Até quando você está no verde, até quando começa a chegar pro laranja. Até quando você pode tomar cuidado. Enfim, planejamento financeiro na nossa vida como um todo é muito importante, né? E uma coisa muito, muito, muito importante, que quando a gente falou de um momento de transição, de um tá trabalhando e o outro não tá, somente por conta de termos um planejamento financeiro que a gente pôde se dar esse luxo. No sentido de não vou aceitar qualquer trabalho de qualquer forma, a qualquer custo, porque eu não posso ficar desempregado 15 dias, eu não posso ficar desempregado um mês. Então, assim, isso é sobre ter paz e uma certa liberdade de escolha. Porque a gente olhava para a planilha e dizia, tá tudo bem, a gente não precisa se submeter a isso agora, tá tudo verde, não precisa se submeter a isso agora, se isso não é aquilo que está em coerência com o que a gente deseja, com o trabalho que a gente deseja executar.
Então, a gente conseguiu, assim, chegar aqui e priorizar o nosso trabalho aqui com o YouTube, com o digital. É necessário, né, a gente ter feito esse planejamento para a gente conseguir fluir. E, por último, e não menos importante, talvez o mais importante acerto que a gente teve. Qual foi? Ter escolhido ficar aqui para a TM, aqui em Cork. Sim, estamos falando dessa pequenininha aqui. Quando a gente descobriu, as interrogações surgiram. Os planejamentos que né? a gente tava buscando outras coisas, entendendo se a gente ia para um outro país. Talvez foi um dos nossos principais acertos. E eu acho que a gente não pode gastar esse assunto aqui porque daria um outro vídeo ainda maior. Mas eu vou te dizer que foi um acerto muito importante para a nossa vida e que a gente não se arrepende de jeito nenhum, a gente faria tudo de novo e foi tão bom a gente ter ficado, foi tão bom a gente ter continuado aqui, que aconteceu coisas maravilhosas na nossa vida, né? E a gente vai precisar tirar um dia para poder falar sobre isso no outro vídeo. A gente quer agradecer a atenção de vocês, a gente vai deixar esse vídeo com essa emoção de como foi todo esse processo pra gente, que foi um processo muito importante, muito profundo principalmente, e num próximo vídeo a gente conta mais, mas sim, foi incrível. Seguimos. Passa, né? Vem tudo. Vem os momentos das incertezas, é aqui, não é? Vamos voltar pro Brasil, não vamos? A gente precisa trazer esses detalhes para vocês, porque a emoção aqui agora é de gratidão, de ter dado tudo tão certo, da gente ter nossa filha saudável aqui com a gente agora, de eu ter tido uma gestação maravilhosa. Quem me encontrava na rua e perguntava, eu dizia, vida normal, tem momentos que eu esqueço que eu tô grávida e eu tô dando uma corridinha e opa, tem uma barriga aqui. Tá andando de bicicleta no dia andando de bicicleta no dia que a bolsa estourou. São muitas histórias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo. A gente vai falar sobre isso, viu? Tchau.